Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Boa noite a todos. Que possamos deixar a paz do nosso bondoso Pai envolver nossos corações a partir deste momento. Hoje vamos ler uma página do livro Escrínio de Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. O título é À Frente da Morte. Não esqueça que, além da morte, continua vivendo e lutando o teu amado que partiu. Tuas lágrimas, tuas aflições e mágoas são como fel, espinho e angústias a congelar-lhe os sonhos. Por mais que a separação te lacere a alma sensível,
Levanta-te e segue, honrando-lhe a confiança com a fiel execução de tuas tarefas. Recorda que a lei de renovação atinge a todos e ajuda quem te antecedeu na grande viagem, com a fortaleza da fé, sem esmorecer no caminho para o futuro. Converte a dor em lição e a saudade em consolo, pois, de outros domínios vibratórios, as afeições inesquecíveis te acompanham os passos, regozijando-se com as tuas vitórias. Todas as provas objetivam o aperfeiçoamento do aprendiz e, por enquanto, não passamos de meros aprendizes na Terra, amealhando conhecimento e virtude em gradativa e laboriosa ascensão para a vida eterna. Deus, a suprema sabedoria e suprema bondade, não criaria a inteligência e o amor, a beleza e a vida para arremessá-los às trevas. Repara que a cada noite segue-se o alvorecer. O inverno é sucedido pela primavera. A lagarta, que hoje se arrasta, amanhã voará em pleno espaço com asas de borboleta. Nada perece, tudo se transforma na direção do infinito bem. Compreendendo assim a verdade, aprendamos a encontrar na morte o grande portal da vida e estaremos incorporando em nosso próprio espírito a luz inextinguível da gloriosa imortalidade. Boa noite a todos. Eu sou Martinha Meireles, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Desejo que todos estejam bem, que sejam muito bem-vindos e agradeço a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta prece da saudade, onde eu trago reflexões do Evangelho de Jesus segundo a interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo. O estudo desta noite do Evangelho segundo o Espiritismo está contido no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, Oração Dominical, nosso tão conhecido Pai Nosso. Uma oração que nos foi ensinada por Jesus e, em sua simplicidade, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. É um ato de adoração, de submissão, uma profissão de fé, um pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Para facilitar nossas reflexões, o conteúdo foi dividido em 7 itens, dos quais iremos nos concentrar nos itens 4 a 7, pois os itens de 1 a 3 já foram estudados na semana anterior. Item 4. Dá-nos o pão de cada dia. Neste item, sabemos exatamente o significado e entendemos que pedimos o alimento necessário para manter as forças do corpo. Mas já sabemos que temos o corpo composto de corpo material e corpo espiritual. Então precisamos também do alimento espiritual tão necessário ao nosso progresso e evolução moral. Jesus nos ensina que Deus conhece nossas necessidades antes mesmo
que o peçamos e supre todas elas. Em momentos de crise e dificuldades, quando invocamos seu nome, sua misericórdia, somos sempre atendidos. Foi assim que ele providenciou alimento em pleno deserto, lugar onde não havia nenhuma outra alternativa para os judeus. Temos também o relato dos 4 evangelistas sobre a multiplicação dos pães e peixes, onde foi possível alimentar mais ou menos 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Neste relato, chama a nossa atenção a multiplicação do alimento. Mas podemos ver, por outro lado, a partilha voluntária do alimento, pois provavelmente aqueles 5 pães e 2 peixes alimentaria talvez um grupo pequeno ou uma família, mas voluntariamente foi doada para que se pudesse efetuar a partilha entre todos ali. Temos um outro exemplo, na última ceia com os apóstolos, a partilha do pão e do vinho, com o simbolismo do corpo e sangue de Jesus, e com a recomendação: fazer isto para celebrar minha memória. Simbolismo este que foi levado para a Igreja Católica. Então, aqui nós vemos o quanto é importante a partilha do alimento. E nestes momentos em que verificamos tantos irmãos passando dificuldades para se alimentar, sabemos quão necessário se torna poder participar e partilhar o alimento com eles. Item 5. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Neste trecho da oração, nós nos comprometemos com o Criador em perdoarmos os nossos devedores, para que Ele nos perdoe das nossas próprias dívidas, que sabemos não serem poucas, pois a cada descumprimento das leis de Deus, contraímos nova dívida, que cedo ou tarde temos que saldar. Além deste trecho, Jesus nos ensinou e exemplificou o perdão quando perdoou aqueles que o levaram à cruz. Nos ensinou também quando Pedro perguntou se o certo era perdoar 7 vezes, e a resposta foi 70 vezes 7 para cada ofensa. Na verdade, é perdoar sempre. O evangelista Lucas registrou: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos caluniam. Sabemos que no nosso atual estágio de evolução, ainda temos dificuldades na prática do perdão. Mas quando perdoamos, nos sentimos aliviados, mais tranquilos, pois perdoar é libertar-se da angústia, do medo, do ódio, etc. Num trecho da interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o seguinte registro: fazei que a morte não nos surpreenda, guardando nós no coração desejos de vingança. Atualmente, diante da situação pandêmica, onde a morte é algo real,
esta reflexão se torna bem oportuna. Item 6. Não nos deixeis entregue à tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui evocamos ao Senhor que nos fortaleça para resistirmos às sugestões e maus pensamentos, tentações que nos desviam do trabalho no bem. Pois, como espíritos ainda imperfeitos, cultivamos e temos em nós vícios em forma de pensamentos, sentimentos, atitudes e ações. Pedimos então a Deus que nos inspire e fortaleça, nos possibilitando o aprimoramento necessário para a nossa evolução moral. Item 7. Assim seja. Estes são nossos desejos, Senhor, mas humildemente nos curvamos perante a sua infinita sabedoria. E diante de algo que escape ao nosso entendimento e compreensão, que seja feita a sua vontade, pois sabes o que é melhor para cada um de nós e o que nos convém. Assim, encerramos estas reflexões. Desejo ter contribuído, agradeço a atenção e desejo a todos uma boa noite. Fiquem em paz. Boa noite. A prece da noite de hoje é dedicada aos seguintes irmãozinhos: Alexandre de Souza Werneck, Alexandre Marques, Alexandre Passos da Silva, Altamir Ferreira de Almeida, Ana Genésia da Costa Teixeira, Aristides Marques, Creuza Martins, Daniel Souza Dias, Denilson Gomes Ataíde, Denise Marques, Dionéia Rodrigues, Dolores Alvim Reis, Dora Oliveira da Silva, Edina Lobão Ornelas, Fátima Marre, Fernando Marques Fernandes, Gália Moarre de Siqueira, Gilberto do Espírito Santo da Cruz, Ione Ferreira Dantas, Iracema Maria Bueno, Ivonete Marinho Bertoli, Jonas da Silva Santa Cruz, Jorge Gomes de Figueiredo, Jorge Guilherme da Silva Saraiva, Jorge João Soares, Jorge Neves, José Dias, José Gonçalves Ferreira Júnior, José Mário da Silva, José Pegado da Silva, José Pinto Cardoso, Josemar Cunha de Lacerda, Júlio César Martins de Sales Cunha, Lúcia Fonseca Siqueira, Manuel Ferreira Nogueira, Marcelo Gomes Conte Genúncio, Márcio Landeiro, Marcos Martins, Maria de Lourdes de Souza Werneck, Maria Tereza Teixeira Martins, Marieta Sobral de Oliveira Félix, Mauro de Oliveira Félix, Mônica Maria da Cunha Soares, Odete Catalão Martins, Olavo Pinto da Fonseca, Orlene Pacífico de Paula, Patrícia Rolim Batista, Paulo Albino de Souza, Paulo Roberto Peçanha, Rafael de Souza Werneck, Raimundo Reginaldo da Costa Teixeira, Roberto Maia Fonseca, Roberto Nicolete, Rosa Marre,
Sandra Regina Dourado Silveira, Cirlei Catalão, Teófilo Correia Félix, Vicente Gonçalves Pérez, Walter de Souza Pereira, Walter Ferreira da Costa Júnior, Walter Joaquim Gil, e a todos aqueles irmãozinhos que estão em nossos corações, aos que desencarnaram recentemente, aos que não têm quem peçam por eles e a todos os que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Oremos juntos. Vamos unir nossos pensamentos, sentimentos, vibrações em agradecimento ao nosso Criador, a quem dirigimos esta prece, rogando por nós mesmos, por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, e em particular aos irmãos que estão partindo rumo à pátria espiritual, que possam ser acolhidos, confortados, acalmados, que possam vislumbrar a luz do amor e da caridade, e que os nossos amigos e familiares que aqui continuam possam também usufruir dessas mesmas vibrações, acalmando seus corações e confiando em Deus, que é o nosso Pai maior. Maria, Mãe Santíssima, cubra-nos com o seu divino manto de paz e de luz. Que assim seja, graças a Deus.